Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano, eu sou juiz de direito no estado da Bahia e professor de direito constitucional. Nesse nosso encontro, nós vamos exaurir a temática atinente ao Instituto Jurídico Constitucional sobre o poder legislativo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão ou elogio, fique à vontade para entrar em contato conosco. Coloque então no seu material esse grande título, Poder Legislativo, porque a partir de agora nós vamos exaurir essa temática. Vejam comigo, quando nós falamos do poder legislativo, assim como acontece, assim como ocorre com o poder executivo e também com o poder judiciário, ou seja, todos os três poderes da nossa República. Eles exercem duas espécies de funções: funções de natureza típica e funções de natureza atípicas. Ou seja, quando se fala de funções típicas de um determinado poder, são aquelas funções que são atribuídas àquele poder por excelência. A função principal, a função primordial daquele poder. Lá do outro, quando se fala de funções atípicas, são funções primordiais de outro poder que podem ser exercidas por este poder. Vejam o seguinte, a primeira premissa significa dizer que todo e qualquer poder, seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário, desempenham funções tanto de natureza típica, que são aquelas funções que são principalmente atribuídas àquele poder, bem como funções de natureza atípicas, ou seja, funções que seriam primordialmente desempenhadas, exercidas por outro poder, mas que são desempenhadas, exercidas por esse poder. Atentem-se à peculiaridade do poder legislativo. Isso porque, quando nós trabalhamos com esse poder, ele possui duas funções típicas. A função legiferante, que é aquela função atinente à produção de atos normativos, ou seja, inovação normativa no ordenamento jurídico. Mas ele também tem uma outra função típica, que é a função de natureza fiscalizadora. Portanto, se algo lhe for perguntado acerca das funções típicas do poder legislativo, tenha sempre em mente que esse poder desempenha duas funções. Uma função legiferante, de produção de atos normativos, e uma função fiscalizadora, ou seja, a atribuição do poder legislativo de maneira típica a de promover atos de fiscalização. Agora vejam comigo, este poder, como qualquer outro, também desempenha funções de natureza atípicas, de natureza executivo-administrativa, bem como de natureza judicante. Vejam o seguinte, a partir do momento que o Poder Legislativo promove a sua organização interna, concedendo férias, benefícios, afastamentos, escalonamentos diferenciados aos seus membros, ele está desempenhando uma função de natureza executivo-administrativa, está promovendo a organização interna desse poder. Uma função, portanto, atípica, desempenhada pelo Poder Legislativo. Mas ele também pode exercer função de natureza judicante, resolvendo situações, a princípio, com ar de definitividade. E qual é o exemplo clássico dessa situação? Quando o Senado Federal promove o processo e julgamento de determinadas autoridades, de determinados agentes políticos, pela prática de crimes de responsabilidade, situação que vem prevista no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Vejam o seguinte: se presidente,
vice-presidente da República, ministros de Estado, chefes das Forças Armadas vierem a praticar eventualmente um crime de responsabilidade, eles serão submetidos a processo e julgamento perante o Senado Federal, que é um órgão do Poder Legislativo. Assim, o Senado Federal está julgando esses agentes políticos, portanto, desenvolvendo uma função de natureza atípica na espécie judicante. Assim, meus amigos, concluindo, todo e qualquer poder, exercendo, portanto, funções de natureza típicas e atípicas. Voltando um pouquinho para a função de natureza típica do Poder Legislativo, eu quero chamar a atenção de você acerca da norma prevista no artigo 49, inciso 10 da Constituição. Ela diz o seguinte: é de competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente Congresso Nacional de forma autônoma ou por qualquer de suas casas, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal. Qual situação? Os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, ou seja, uma função típica do Poder Legislativo, promover a fiscalização, e especificamente pelo inciso 10, a fiscalização de atos que são adotados pelo Poder Executivo, seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta. Prestem atenção, cabe de maneira exclusiva, ou seja, uma competência que não permite delegação, ao Congresso Nacional, ou seja, ao principal órgão do Poder Legislativo, seja ele diretamente, seja por meio de suas casas, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Fixada essa premissa, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte questionamento: poderia uma norma estadual ou municipal conceder a parlamentares, de forma individual, o poder de requisitar informações ao Poder Executivo a fim de promover estes atos de fiscalização? Vejam comigo, se uma norma estadual ou municipal dispuser nesse sentido, ela estará maculada pela eiva da inconstitucionalidade. E por qual razão? Porque a Constituição foi muito clara ao adotar aqui a teoria do órgão. Nós estamos falando do órgão Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal com esse poder. Vejam que o STF foi preciso. Ele disse o seguinte: parte que está salientada. O artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, é taxativo ao conferir exclusivamente às casas do Poder Legislativo a competência para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vamos prosseguir com a leitura porque é importante essa memorização. Não se admite norma estadual que crie outras modalidades de controle ou inovem a forma de exercício desse controle, ultrapassando, indo além daquilo que foi previsto na Constituição Federal, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Portanto, essa atribuição, essa competência, ela é exclusiva de órgão. Uma lei estadual ou municipal que estabeleça que um agente político individualmente possa promover atos prévios com essa finalidade de fiscalização, essa legislação estará, então, maculada pela eiva da inconstitucionalidade. Então, aqui na tela para vocês, um mapa sinóptico, um quadro sinóptico, colocando o Poder Legislativo com as suas funções típicas de legislar e de fiscalizar, sendo ela uma fiscalização político-administrativa ou econômica orçamentária, bem como desenvolvendo
desempenhando funções de natureza atípicas, de natureza aqui executiva ou administrativa, organizando de maneira interna o próprio poder, e de natureza judicante. O exemplo, o processo e julgamento de determinados agentes políticos pela prática de crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Avançando, vimos então, nesses 10 minutinhos iniciais, essa situação atinente às funções desse poder. Entramos agora na parte estrutural do Poder Legislativo Federal. Quando nós falamos de Poder Legislativo Federal, você precisa ter em mente que esse poder ele é representado pelo Congresso Nacional. O Poder Legislativo Federal é representado pelo Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional é bicameral, o que significa dizer que ele se apresenta em duas câmaras distintas. De um lado, nós temos a Câmara dos Deputados, de outro lado, nós temos o Senado Federal. Precisamos compreender que, na Câmara dos Deputados, nós temos representantes do povo. Lá do outro, no Senado Federal, nós temos representantes dos estados. O sistema eleitoral utilizado para eleições na Câmara dos Deputados é um. O sistema eleitoral utilizado para eleições no Senado Federal é outro. Na Câmara dos Deputados, nós temos a adoção do sistema proporcional. Lá do outro, no Senado Federal, nós temos a adoção do sistema majoritário. E esse sistema majoritário, que é utilizado no Senado Federal, é o sistema majoritário simples, de um único turno, diferentemente do sistema majoritário utilizado, por exemplo, nas eleições para presidente da República, governadores de estado, onde nós temos o sistema eleitoral majoritário absoluto ou de 2 turnos. Portanto, poder legislativo exercido pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional com 2 câmaras, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado Federal, representantes dos estados. Aqui, na Câmara, nós temos o sistema proporcional. Já aqui no Senado Federal, nós temos o sistema majoritário. Analisada, então, essa parte estrutural, tenham em mente o seguinte: o lapso temporal de mandato na Câmara dos Deputados é um, o lapso temporal de mandato no Senado Federal é outro. Quando nós falamos do tempo de um mandato parlamentar na Câmara dos Deputados, nós trabalhamos com um lapso temporal de 4 anos, permitidas sucessivas reeleições, sem a limitação de reeleição que incide quando nós falamos dos chefes do executivo, seja municipal, seja estadual, seja distrital ou federal, que podem ser eleitos e reeleitos. Portanto, na Câmara dos Deputados, um mandato de 4 anos, permitidas sucessivas e infinitas reeleições. Lá do outro, o lapso temporal do mandato no Senado Federal, ele é o dobro. Um senador, ele possui um mandato de 8 anos e, da mesma maneira, permitidas sucessivas e infinitas reeleições. Portanto, na Câmara dos Deputados, nós teremos eleições a cada 4 anos. E no Senado Federal, anotem, teremos eleições da mesma forma a cada 4 anos. Isso porque cada estado elege o número fixo de 3 senadores. E a renovação dessa representação do estado no Senado Federal, ela acontece a cada 4 anos. Num primeiro lapso temporal, promovendo a renovação de 1/3, ou seja, eleições para um único agente político. No próximo lapso temporal de 4 anos, eleições para a renovação de 2/3 da representação,
ou seja, alteração e eleições para 2 senadores. Portanto, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, nós teremos eleições a cada 4 anos. A diferença é que a renovação da representação do Senado Federal, por mais que cada senador tenha um mandato de 8 anos, ela ocorrerá a cada 4. Em um momento inicial, uma renovação de 1/3 dos representantes, em um momento subsequente, uma renovação de 2/3 dos representantes. Vejam aqui, quando se fala em número de parlamentares na Câmara dos Deputados, nós trabalhamos com um número de 513 deputados federais. Lá do outro, quando nós falamos de números de parlamentares no Senado Federal, essa expressão numérica ela é menor. Isso porque nós trabalhamos então com o número de 81 senadores. Câmara dos Deputados, 513 deputados. Senado Federal, 81 senadores. Algo que não existe no nosso ordenamento jurídico atualmente, mas que já existiu, que é uma autarquia territorial, ou seja, os territórios federais. Se eventualmente, por meio de lei complementar, vierem a ser criados alguns territórios federais, tenham em mente o seguinte: estes territórios federais, eles elegerão um número fixo de 4 deputados. Só que a representação desses territórios será feita de maneira exclusiva na Câmara dos Deputados. Portanto, números a serem memorizados: 513 deputados federais, 81 senadores e 4 deputados territoriais. Cada território elegerá um número fixo, portanto, de 4 deputados. Avançando, entrando agora especificamente na análise das atribuições desses 2 órgãos do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O que nós precisamos chamar a atenção aqui? Vejam o seguinte: as atribuições, as competências da Câmara dos Deputados, elas vêm previstas no artigo 51 da Constituição Federal. É claro que você deve fazer a leitura e memorizar todo o dispositivo, mas eu quero chamar a atenção de você aqui para 3 atribuições. Vejam a primeira atribuição. Inciso 1, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente da República e ministro de Estado. Vejam o seguinte: se o presidente da República, se o vice-presidente da República ou ministros de Estado vierem a cometer algum injusto penal ou, prestem atenção, ou cometer também algum crime de responsabilidade, eles serão submetidos a processo e julgamento, respectivamente, no Supremo Tribunal Federal e no Senado Federal. Crime comum, Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Acontece o seguinte: para que esse procedimento seja devidamente instaurado perante esse juízo natural, onde esses agentes políticos possuem foro de prerrogativa de função, é necessária prévia autorização da Câmara dos Deputados pelo quórum qualificado de 2/3 de seus membros. Ponto 2 de atenção. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o Senado Federal, que é o órgão competente para promover o processo e julgamento do presidente, vice-presidente da República e, em caso de conexão, como veremos, dos ministros de Estado, caso venham a praticar crime de responsabilidade. Imaginem que a Câmara dos Deputados, pelo quórum qualificado de 2/3 de seus membros, promove essa autorização. O Senado Federal está vinculado a essa decisão da Câmara dos Deputados e está obrigado a levar a cabo aquele julgamento?
A resposta é negativa. O Senado Federal não está vinculado. O Senado Federal é o órgão do Poder Legislativo que fará o verdadeiro juízo de admissibilidade dessa inicial acusatória. O papel da Câmara não é nada mais, nada menos do que implementar uma condição de procedibilidade, permitindo então que o feito seja enviado para o Senado Federal para exame. Ultrapassadas essas observações acerca do inciso 1, nós temos o inciso 2, que ele diz que cabe à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Atentem-se ao seguinte: vivemos em um sistema republicano, onde o chefe do executivo ele administra um bem coletivo, algo que não pertence a ele de maneira individual, algo que não pertence a você, não pertence a mim. Então ele tem o dever de prestar contas. E prestar contas de maneira voluntária. E a partir do momento da abertura da sessão legislativa, ele possui um lapso temporal de 60 dias para, de maneira voluntária, prestar essas contas. Caso essas contas não sejam apresentadas dentro desse lapso temporal estipulado, entra em cena esse soldado reserva, que a atribuição é competência da Câmara dos Deputados proceder, então, à tomada compulsória das contas do presidente da República. Leiam o inciso 3 e o inciso 4 e memorizem que compete também à Câmara dos Deputados atribuição, competência comum com o Senado Federal, eleger os membros do Conselho da República, que é um órgão superior de consulta do presidente da República para situações de anormalidade constitucional. Estes são, então, os apontamentos acerca da Câmara dos Deputados. Temos, já no artigo 52, as principais competências do Senado Federal. Eu quero chamar a atenção para vocês, nesse momento inicial, sobre 2 pontos. Na verdade, sobre 2 artigos, sobre 2 incisos. O inciso 1 e o inciso 2. Vejam o seguinte: ambos incisos analisam a questão, trabalham sobre o Instituto do Crime de Responsabilidade, que são infrações político-administrativas que podem ser praticadas por diversos agentes políticos e que, inevitavelmente, acarretam sanções de natureza também político-administrativas. Vejam o seguinte: estes 2 incisos fazem menção a quem? Presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do CNMP, membros do CNJ, PGR e AGU. Atenção ao seguinte: vejam a maldade que pode e já foi cobrada em prova. É competência privativa do Senado Federal promover o processo e julgamento de todos esses agentes políticos caso venham a cometer um crime de responsabilidade, uma infração político-administrativa. Pois bem, eu quero chamar a atenção sobre o seguinte ponto: se presidente, vice-presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do CNMP, do CNJ, o PGR e o AGU vierem a cometer um crime de responsabilidade, eles serão submetidos a processo e julgamento perante o Senado Federal. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato: se ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vierem a praticar um crime de responsabilidade, apenas serão submetidos a processo e julgamento pelo Senado Federal caso esse crime de responsabilidade, eventualmente praticado por estes agentes políticos,
tenham alguma conexão com crimes de responsabilidades praticados pelo presidente ou vice-presidente da República. Então, atentem-se a esse fato. A jurisdição, uma função atípica do Senado Federal, somente estará presente para esses agentes políticos se existir alguma conexão com os atos por eles praticados, com atos praticados pelo presidente e vice-presidente. Para os demais agentes políticos, não há a necessidade de análise dessa conexão. A simples prática para os demais agentes, por si só, já atrai a competência do Senado Federal. A clássica pegadinha de prova do inciso 4 é fazer menção ao caráter temporário dos chefes de missão diplomática, porque compete ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Se for chefe de missão diplomática de caráter temporário, não atrai a competência do Senado Federal. Estes 6 incisos que estão na sua tela, por óbvio, precisam ser lidos. Aqui, bem como todos os demais incisos, aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com aqueles apontamentos específicos e que são mais cobrados. Agora vejam o seguinte, por que o inciso 10 está em destaque? Porque sobre esse inciso ocorreu um instituto que é conhecido como mutação constitucional. Nós não tivemos a alteração desse dispositivo, a alteração formal do texto legal, mas nós tivemos uma alteração do sentido interpretativo da norma. Uma situação que está diretamente ligada ao controle de constitucionalidade e será trabalhada pelo professor Bernardo. Mas façam um asterisco nessa norma, porque quando for estudar controle de constitucionalidade, vocês precisam lembrar dessa mutação constitucional que aconteceu em torno desse inciso 10. O inciso 11, cobrado em prova, que trata da possibilidade de exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. E, por fim, o inciso 14, que é uma competência. Vamos voltar aqui à Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, inciso 5, eleger os membros do Conselho da República. Vamos avançar aqui para o Senado Federal, inciso 14, eleger membros do Conselho da República. Portanto, aqui nós temos uma atribuição comum entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Agora vejam aqui comigo. Existe um poder inerente a esse próprio poder, que é o poder de convocação, algo que está previsto na Constituição Federal como a permissibilidade que é conferida à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal ou qualquer de comissão criada dentro desses órgãos do Poder Legislativo de promover o quê? Promover a convocação de ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Para quê? Para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade, a ausência sem a justificação adequada. Eu quero novamente frisar o destaque da norma: ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Ou seja, esse poder de convocação, que é atribuído, que é competência do Poder Legislativo, ele se restringe para agentes políticos que estão acoplados, que estão alocados no Poder Executivo. Porque a norma é expressa: ministros de Estado e quaisquer titulares
de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. O primeiro ponto que eu te pergunto, essa norma, esse artigo 50 da Constituição Federal, é uma norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros? Os Estados-membros, quando se trabalha com as assembleias legislativas, eles são obrigados a seguir esse modelo ou eles podem eventualmente extrapolá-lo? O princípio da simetria precisa ser observado? O que você responderia? Vejam o que o STF disse. O artigo 50, caput e parágrafo 2º da Constituição Federal traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. Portanto, pelo princípio da simetria, esse padrão estipulado pela Constituição Federal obrigatoriamente precisa ser seguido pelos Estados-membros. E aqui surge uma segunda pergunta, algo que aconteceu em uma Constituição estadual. A pergunta é a seguinte: é constitucional uma norma da Constituição Estadual que estabelece a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar, atenção às autoridades, o presidente do Tribunal de Justiça, ou seja, Poder Judiciário, ou o Procurador-Geral de Justiça, ou seja, chefe do Ministério Público Estadual, uma função essencial à Justiça, para prestar informações sob pena de responsabilidade? Pela primeira resposta, aqui fica mais fácil. O STF disse o seguinte, salientado na sua tela, somente autoriza que o Poder Legislativo convoque autoridades do Poder Executivo e não do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Portanto, uma Constituição estadual que preveja uma situação como essa estará maculada pela eiva da inconstitucionalidade. Vamos trabalhar com a temática a partir de agora referente às reuniões parlamentares. Existem algumas espécies de reuniões parlamentares. Você consegue apontar as 4 espécies de reuniões parlamentares existentes dentro do Poder Legislativo? Se não, anotem. Vejam comigo. A primeira espécie de reunião é a reunião ordinária. Vou dar um spoiler aqui. Ela acontece durante um lapso temporal pré-determinado. A segunda espécie de reunião é a reunião extraordinária, que acontece em situações delicadas de anormalidade inconstitucional, situações de relevante interesse público ou agenda política. Esse é o spoiler. A reunião conjunta, onde Câmara e Senado se reunirão conjuntamente. E, por fim, a reunião preparatória. E eu vou te falar o seguinte, estamos em 2025. Em 2022, eu falava que o grande tema era o tema referente às imunidades parlamentares. 2022, 2023. Hoje eu falo, o grande tema está aqui, na reunião preparatória parlamentar. Mas já já eu vou te explicar o porquê. Vejam comigo, quando nós falamos da reunião parlamentar ordinária, o que nós precisamos saber? É aquela reunião que ocorre em determinado lapso temporal. Pegue o seu material e marque o artigo 57, porque ele diz o seguinte: o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal durante 2 períodos legislativos. O primeiro, compreendido entre o lapso temporal de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo, de 1º de agosto a 22 de dezembro, consignando que as constituições estaduais não precisam seguir estas datas que foram colocadas pelo Poder Constituinte originário. Então, as reuniões que não forem reuniões extraordinárias e que acontecerem de maneira normal, de maneira trivial dentro desse lapso temporal, serão consideradas, então, reuniões parlamentares ordinárias.
temos algumas informações acerca desta reunião. Vejam o seguinte: se elas caírem em datas atinentes a sábados, domingos ou feriados, obrigatoriamente elas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Além disso, a sessão legislativa iniciada, ela não poderá ser interrompida sem aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma pegadinha. Quando nós falamos de normas de direito financeiro, nós trabalhamos com a lei orçamentária, com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual. São 3 atos normativos dentro do direito financeiro. Aquela que impede a interrupção da sessão legislativa é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Não é a Lei O, a LO, quer dizer a Lei Orçamentária, e nem o PPA, que é o Plano Plurianual. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dê destaque a isso no seu caderno. Ultrapassada a reunião parlamentar ordinária, nós temos a reunião parlamentar extraordinária. Ela pode ocorrer dentro do período previsto para as reuniões parlamentares ordinárias ou para fora desse período. Não é a época que marca estas reuniões. O que marca estas reuniões, a convocação para estas reuniões, é a matéria discutida. Se a situação disser respeito a um estado de anormalidade constitucional, se a situação disser respeito a algo de relevante interesse público, ou se a situação, conforme veremos, disser respeito à situação atinente à agenda política, será convocado, então, essa reunião extraordinária. Mas nós precisamos saber as hipóteses. Então vejam o que diz o artigo 57, parágrafo 6º. A convocação da reunião extraordinária do Congresso Nacional far-se-á em quais situações e por quais agentes. Vamos por partes. As situações são as seguintes: estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, questões envolvendo relevante interesse público e, por fim, questão atinente ao compromisso e posse do chefe do executivo. Nestas 5 situações, pode ocorrer, então, uma convocação extraordinária do Congresso e implementar uma reunião extraordinária. Mas vejam o seguinte: esse parágrafo 6º, ele é apresentado em 2 grupos distintos: o grupo do inciso 1 e o grupo do inciso 2. E eu preciso que você bicolune o seu caderno, coloque 2 colunas no seu caderno. Na primeira coluna, vejam o seguinte: essa convocação pode ser feita por quem? Exclusivamente pelo presidente do Senado, em situações envolvendo o quê? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e compromisso e posse do chefe do executivo. Nestas situações aqui, o agente político responsável por promover essa convocação é exclusivamente o presidente do Senado Federal. Agora venham para o inciso 2. O que ele diz? Essa convocação extraordinária pode ser feita por quais agentes políticos? Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, também pelo presidente do Senado Federal, ou por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas. Em quais situações? Em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional.
Portanto, façam uma divisão. Na primeira coluna, coloquem presidente do Senado. Na segunda coluna, incluam também mais uma vez o presidente do Senado, mas adicionem o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e requerimento da maioria dos membros de ambas as casas. Na primeira coluna, coloquem as situações atinentes ao estado de crise, ou seja, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, e adicione o compromisso e posse do chefe do executivo. Na segunda coluna, coloque as questões atinentes à urgência e interesse público relevante, situação que pode ser disposta por todos esses demais agentes. Mas nessa primeira coluna, exclusivamente o presidente do Senado Federal. Vejam aqui alguns pontos de observação sobre essa sessão parlamentar extraordinária. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocado. Ou seja, em um primeiro momento, não adianta ficar incluindo matérias para serem votadas, somente aquelas matérias taxativamente postas no parágrafo 6º. Porém, há uma ressalva, e essa ressalva é posta pelo próprio parágrafo 7º, quando ele diz que, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º desse artigo, e esse parágrafo 8º diz respeito à existência de medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária, que precisam ser votadas para verificar se serão rejeitadas ou se serão convalidadas em lei. Então, o único acréscimo que pode ocorrer nessa sessão legislativa extraordinária é a votação e análise de medidas provisórias que estejam em vigor na data da convocação. Agora vejam o seguinte, não se esqueçam, o parlamentar convocado para essa sessão extraordinária, ele não recebe nenhum acréscimo indenizatório. Por quê? A parte final do parágrafo 7º é clara. Ela diz, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Atentem-se, então, a estas disposições atinentes às reuniões parlamentares extraordinárias. E com base nessa análise, surge um questionamento. Essa impossibilidade de pagamento de verba indenizatória é uma norma de reprodução obrigatória ou assembleias legislativas, Câmara dos Vereadores dos diversos estados e dos diversos municípios podem dispor de maneira diferente aquele modelo que foi traçado para o âmbito federal? O que você responderia? Qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre essa situação? Vejam a parte negritada. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, por força do artigo 27, parágrafo 2º da Carta Magna. Ou seja, vedação de pagamento de parcela indenizatória de parlamentar em virtude de convocação extraordinária é uma situação que deve ser observada pelos Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Outra pergunta que você precisa enfrentar: é constitucional uma lei estadual que estabeleça o subsídio dos deputados estaduais, fixado como um percentual fixo do subsídio dos deputados federais? Ou seja, houve um aumento para os deputados federais. Automaticamente, em virtude dessa fixação de percentual imutável, os deputados estaduais também receberiam um aumento. Essa lei estadual é constitucional ou não? A resposta é negativa. Vejam o que o STF disse. Parte salientada.
Essa vinculação é inconstitucional. Por qual razão? Porque representa a modalidade de reajuste automático e, desse modo, viola o princípio da reserva legal, o pacto federativo e a vedação à equiparação entre espécies remuneratórias, situação que foi julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vejam a próxima reunião que pode ocorrer, a reunião parlamentar conjunta. Sabemos que no âmbito federal, o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional. Só que esse Congresso Nacional ele é composto de duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essa reunião parlamentar conjunta é aquela reunião que é realizada quando os membros da Câmara e os membros do Senado estão presentes de maneira simultânea. Quais são as situações? Memorizar as 4 hipóteses previstas pelo artigo 57, parágrafo 3º. Vejam o que ele diz. Além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta. Para quê? 1. Inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. 3. Receber o compromisso, do presidente e vice-presidente da República. Posse, a gente está trabalhando lá atrás. E, por fim, a gente trabalhou, 4. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. 4 situações que você precisa memorizar. São 4 situações que não são taxativas, porque o próprio parágrafo 3º já inicia com a menção, além de outros casos previstos nessa Constituição. Mas estas 4 você precisa memorizar com destaque para o inciso 4. Vejam o seguinte, um projeto de lei é aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sem emendas. Dentro dessa fase constitutiva, qual é o próximo passo? Enviá-lo para o presidente da República. O presidente da República ele adota 2 posições. Ele pode sancionar esse projeto de lei, essa sanção pode ser expressa ou tácita, ou ele pode vetar esse projeto de lei. Esse veto, ele pode ser um veto político, quando baseado em razões de interesse público, ou ele pode ser um veto jurídico, quando entender que esse projeto de lei não é compatível com a Constituição. A partir do momento em que o presidente veta um projeto de lei, ele deve encaminhar as suas razões de veto ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo irá deliberar sobre esse veto, mantendo ou então alterando essa situação, derrubando o veto presidencial, algo que nós vamos estudar em processo legislativo. E essa análise do veto, essa deliberação sobre o veto, ela é feita em sessão conjunta, com a presença dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Hipótese mais cobrada em prova sobre essa temática. Agora vejam o seguinte, aqui nós temos pontos de atenção. Na verdade, muitos pontos. Foi um debate muito intenso que nós tivemos nos últimos tempos no Supremo Tribunal Federal e que gravita em torno dessa reunião parlamentar preparatória. Algo que não era muito discutido, mas passou a ser muito discutido, especialmente em virtude de situações existentes em assembleias legislativas em que não existia alternância de poder em mesas diretoras. Mas atenção, porque aqui nós precisamos ir com um pouquinho de mais calma para estruturar o raciocínio. Vejam o seguinte,
Quando nós falamos dessa sessão preparatória em âmbito federal, é aquela sessão que está prevista no artigo 27, parágrafo 57, parágrafo 4º da Constituição, que ocorre a partir do dia 1º de fevereiro. Vejam o seguinte, leitura da norma em um momento inicial. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do dia 1º de fevereiro. Perfeito. Continuando, ainda dentro desse aposto curto aqui, no primeiro ano da legislatura. Uma legislatura tem duração de 4 anos. Então, no primeiro ano, em 1º de fevereiro, nós iremos, então, ter essa sessão preparatória. Essa sessão preparatória, ela se destina a quê? Para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Então, vamos dar posse aos parlamentares, aquela solenidade de apossamento, tudo aí muito tranquilo, mas o problema gravita em torno disso aqui. Eleição para as respectivas mesas. Dentro do Poder Legislativo, nós temos as mesas. Temos a mesa diretora. Ela é composta do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário, do segundo secretário. Agora vejam o seguinte, o que a Constituição fala? Quem irá participar da composição das mesas do Poder Legislativo desempenhará um mandato de 2 anos, um biênio, 2 anos de atuação. A Constituição é clara, vedada, proibida a recondução para, salientem seu material com isso, o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 2 anos, esgotou. No último biênio da legislatura teremos outra eleição. Aqui nesse último biênio é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Após refletir sobre a norma e chamar atenção sobre alguns pontos, vamos fazer a análise de situações que eu reputo como delicadas. Vejam aqui comigo. Primeira pergunta. Imaginem que uma Assembleia Legislativa venha a realizar uma eleição para uma mesa diretora para um segundo biênio, mas com antecedência. Aqui no caso do modelo federal coloca 1º de fevereiro. Vai iniciar e vamos seguir com a sessão legislativa ordinária. Mas em âmbito estadual, uma determinada assembleia disse o seguinte, não, vamos fazer essa eleição, na verdade, com muita antecedência, antes mesmo do início do período do mandato. Vamos já antecipar essa situação. E aqui vocês verificarão, foi com muita antecedência mesmo. Essa situação é permitida? A resposta é não. Vejam que o STF disse: interpretação sistemática da Constituição Federal leva à compreensão de que eleições da mesa diretora do Poder Legislativo para o segundo biênio da legislatura devem realizar-se a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, em respeito à expressão política da composição atual da Casa. Ou seja, entraremos no segundo biênio. Essa eleição da mesa, já que não teremos eleições populares, porque estamos dentro da mesma legislatura, ela só poderá ocorrer a partir de outubro desse ano anterior ao início do mandato pertinente. Uma antecedência anterior a outubro não é compatível com a Constituição. Marquem
esse lapso temporal. Primeiro ponto, eleição com uma antecedência anterior a outubro, inevitavelmente será anulada pelo Poder Judiciário. Avançando, outro questionamento. É válido que os deputados estaduais, logo no início da legislatura, já elejam de uma só vez as mesas diretoras que comandarão a Assembleia pelos próximos 4 anos? Vejam o seguinte, o mandato é de um biênio, outro biênio, vedada a recondução, como que funciona, então vamos economizar tudo? Nós da Assembleia Legislativa Estadual vamos fazer desde o início da legislatura, desde o termo inicial desses 4 anos, uma única eleição. E vamos colocar a composição das mesas durante toda essa legislatura. Essa disposição é compatível? É claro que não. O que o STF disse? Essa previsão subverte os princípios republicano e democráticos em seus aspectos basilares: periodicidade dos pleitos, alternância de poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, representação e soberania popular. Todos esses princípios previstos na Constituição Federal nas normas que estão aqui indicadas. Então, isso não é possível. 2 biênios, 2 eleições separadas. Outra pergunta. Um deputado estadual que já ocupou a presidência da mesa diretora por 2 mandatos consecutivos pode se candidatar novamente para o mesmo cargo? E aqueles que já estavam no cargo antes de 2021? Aqui eu te peço atenção. Essa situação eu vivi na prática. Eu vou contar meu caso prático agora em 2025 e depois, quem tiver de acordo comigo ou em desacordo, até tragam os argumentos para mim. Mas vejam o seguinte: como essa norma, antecipando, que está prevista na Constituição Federal, não é uma norma de observância obrigatória, o que nós víamos? Infinitas eleições e reeleições e os mesmos agentes políticos ocupando os mesmos cargos dentro da mesa diretora. E aí o STF ele foi instado a se manifestar. E ele disse o seguinte, ele fixou 3 teses. Aqui, como é muito importante, vamos fazer a leitura dessas 3 teses. A tese 1. A eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais, e aqui se aplica para municipal também, deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução. Vejam o seguinte, é uma situação que já é um pouquinho diferente da norma federal. Lá é vedada. Vamos voltar aqui? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aqui na Constituição Federal, no modelo federal, no Congresso Nacional, a norma é clara. Vedada a recondução para o mesmo cargo. Pode ser outro, mas vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Agora vamos seguir no tempo? Pronto. O que diz para âmbito estadual e municipal também o STF? A eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura. Ou seja, presidente da mesa diretora é o cargo mais cobiçado. Ele pode ser eleito para um biênio e reeleito no biênio seguinte. Um terceiro mandato sucessivo pela alternância de poder não é permitido. Segunda tese, a vedação
ou a recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção desde que em cargo distinto. Ou seja, a mesa diretora é composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Essa vedação de recondução para o mesmo cargo, igual no modelo federal. Se o presidente quiser se candidatar à vaga de segundo secretário, ao cargo de segundo secretário, perfeito. Prosseguindo, o limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7/1/2021. Claro que a Constituição traz uma ressalva, salvo configurada antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejam aqui. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu então um marco temporal para uma vedação de reeleição ou recondução para um terceiro biênio sucessivo. Olhem o caso que eu tive em Cândido Sales, na minha comarca, foi uma ação popular e ela não está clausulada pelo sigilo, então eu posso falar. O presidente da Câmara dos Vereadores, ele já havia sido eleito. Ele foi reeleito, então, para um segundo biênio. E nessa reeleição para o segundo biênio, anos 23 e 24. Ou seja, ele já tinha sido eleito em 21, 22 para presidente da Câmara dos Vereadores, reeleito em 23, 24 e mais uma vez reeleito para um terceiro mandato consecutivo em 25. Vejam o seguinte, acontece que a primeira eleição aconteceu no dia 1º de janeiro de 2021 para 21, 22. A segunda, 1º de janeiro de 23 para 23 e 24. A terceira, em 1º de janeiro de 25 para 25, 26. Foi ajuizada uma ação popular e eu deferi o pedido de tutela de urgência com o escopo de quê? De suspender essa composição da mesa diretora, porque a mesa é eleita de maneira una, então eu não conseguiria suspender só a eleição do presidente, suspender tudo isso e determinar novas eleições em 10 dias. A situação foi para o tribunal por meio de agravo de instrumento. O tribunal conferiu efeito suspensivo à minha decisão. Falou, olha, você não observou o marco temporal. Eu fundamentei em quê? Em alternância de poder, em um período muito curto desse lapso temporal. Foi uma decisão que foi fundamentada em base principiológica, nós temos a força normativa dos princípios, e não quis colocar nessa exceção de antecipação fraudulenta. A advogada muito combativa, eu digo, ela entrou com uma reclamação no Supremo. E eu fiquei curioso para ver o conteúdo dessa reclamação, a decisão final dessa reclamação. E ela foi julgada improcedente. O STF disse o seguinte, juiz de primeiro grau de jurisdição, você deveria ter observado sim esse marco temporal de 7 de janeiro de 2021, ou então alocada a situação em antecipação fraudulenta de eleição. Como não alocou,
O presidente da mesa diretora da comarca que eu atuo está exercendo, sim, em virtude desse lapso temporal de 6 dias, que é a publicação da ata de julgamento da ADI 6524, esse terceiro mandato sucessivo. Então tenham atenção a esse lapso temporal. E avançando, por que eu deixei aqui para o final? Trata-se de norma de observância obrigatória? Os Estados-membros devem seguir esse modelo federal? Por tudo que foi dito aqui, você já sabe que essa resposta é negativa. Não é uma norma de observância obrigatória pelos estados, mas é permitida uma única reeleição e esse marco temporal de 7 de janeiro de 2021 precisa ser levado em consideração. E com isso, pessoal, nós fechamos essa temática atinente às reuniões parlamentares. Próximo tema, como vocês viram, comissões parlamentares.